Olá, aprovados da UEA, sejam muito bem-vindos ao Preveste UEA. Eu sou o professor Samuel Carvalho Costa, sou um homem de 28 anos, sou branco, tenho cabelos castanhos e tenho uma estatura mediana. Hoje eu estou trazendo uma calça preta e uma camisa preta. A nossa sala de aula é um estudo de TV e eu estou ao lado de uma tela interativa que utilizarei para a gente fazer as nossas anotações. Então vamos para a aula de hoje, que é sobre pontos de fusão e ebulição em diferentes escalas de temperaturas. Então, pessoal, você precisa saber aí os pontos de fusão e ebulição das substâncias, as escalas microscópicas e as escalas de temperatura principais que vão ser cobradas aí na tua prova do SIS 2 e do macro da UEA. Beleza? Então, olha só, pessoal, para a gente começar a entender essa aula, já vou trazer a definição para vocês aqui do que é ponto de fusão e ponto de ebulição. Pessoal, ponto de fusão e ponto de ebulição são propriedades específicas de cada substância. Cada substância vai ter o seu ponto de fusão, o seu ponto de ebulição. Mas o que quer dizer isso? Então, ponto de fusão e ebulição são temperaturas características em que uma substância muda de fase. Por exemplo, no ponto de fusão, a substância vai sair do estado sólido para o líquido, como, por exemplo, quando a gente derrete uma barra de ferro. Então, ela está no estado sólido, eu faço a fusão, tenho ferro líquido. Ou, quando um gelo derrete, tenho gelo, a água no estado sólido, na forma de gelo. Quando ela derrete, forma água no estado líquido. Ponto de fusão é o ponto exato onde essa transferência, onde essa mudança vai ocorrer. Já o ponto de ebulição, pessoal, é o ponto em que o líquido, a substância que está no estado líquido, vai se transformar em uma substância no estado gasoso, no estado de vapor, tá? E aí, a gente precisa entender que para isso acontecer, a gente precisa que a pressão de vapor do líquido se iguale à pressão externa. Como assim, professor? Vamos pensar o seguinte, tem um copo de água aqui. Para eu fazer com que essa água que está no estado líquido comece a evaporar, a gente vai lembrar que sobre ela tem uma pressão sendo exercida, que é a pressão da atmosfera. Então aqui tem ar, esse ar ele aperta esse líquido que está no copo d'água. Então para a água deixar de ser líquida e passar para o estado gasoso, ela tem que vencer essa barreira da pressão atmosférica. É isso que a gente chama de pressão de vapor, tá? Então quando a pressão do líquido iguala a pressão de vapor, né, iguala a pressão atmosférica, esse líquido consegue passar de uma fase para outra. E aí isso é importante você entender para que o conceito fique bem definido na sua cabeça, beleza? Então olha só, pessoal, o ponto de fusão e o ponto de ebulição, eles dependem da pressão. Então, como eu falei para você, para o líquido sair do estado, para a substância sair do estado líquido e para o gasoso, ela precisa romper a barreira da pressão atmosférica. Portanto, se eu tenho uma pressão atmosférica maior, a força, a energia que eu vou precisar fornecer para esse líquido vai ser maior. Se eu tenho uma pressão menor, como por exemplo a gente encontra em regiões de altas altitudes, onde tem pouco ar atmosférico, ar rarefeito, a gente vai ter uma pressão atmosférica menor. Portanto, a força que esse líquido vai precisar exercer para ele conseguir evaporar, para ele conseguir se transformar para o estado gasoso, vai ser menor. Então, ponto de fusão e ebulição são exclusivamente dependentes da temperatura e da pressão, beleza? Então olha só, pessoal, como que a gente vai ver isso? O ponto de ebulição normal, normalmente ele vai ser dado aí no vestibular para vocês a um ATM, tá? O que corresponde ali a 101,325 kPa. Lembra da aula passada? A gente tem aí a grandeza, que é a pressão, e temos duas unidades de medidas diferentes que são importantes. ATM, que é a atmosférica, e Pascal, né? Quilopascal, que é outra unidade de pressão. E, por exemplo, para a água, no ponto de ebulição normal, que é um ATM, ela vai evaporar a 100 graus Celsius. Mas se eu for para uma altitude maior, onde a pressão do ar é menor, eu vou precisar de uma temperatura menor para esse líquido exercer essa força e conseguir passar para o estado gasoso, tá? E, por exemplo, em altitudes maiores, né, como a pressão diminui, o ponto de ebulição consequentemente também vai diminuir, vai
cair, beleza, pessoal? Então, olha só, quando a gente fala de ponto de fusão e de ebulição, tem um conceito muito importante que é o de temperatura, e aí você precisa ter esse conceito bem definido. Quando a gente está falando de temperatura de um corpo, de uma substância, a gente está falando, na verdade, do estado de agitação, o quão agitado essas moléculas estão. Se elas estão muito agitadas, eu tenho uma temperatura alta. Se elas estão pouco agitadas, ela tem uma temperatura baixa. Agora, o que causa essa agitação? Como é que uma substância fica mais agitada ou menos agitada? A gente vai ver agora, tá? E aí, só para a gente lembrar, temperatura indica o estado térmico do corpo, beleza? A gente vai medir essa grandeza, então, em graus Celsius, Kelvin e grau Fahrenheit. Atenção que a unidade medida Kelvin, ela não tem o grau, tá, pessoal? Então, isso aí pode te confundir. Unidade de grau Celsius é o que a gente usa comumente, né, aqui no Brasil. Fahrenheit usa-se em outros países, mas a gente tem uma escala de temperatura absoluta, que a gente vai precisar aí dessa escala para que todos os lugares falem a mesma língua. Exemplo, aqui no Brasil a gente usa Celsius. Lá nos Estados Unidos a gente usa Fahrenheit. Mas será que tem uma escala que é usada aí mundialmente para padronizar isso? Tem. É a escala de temperatura absoluta, que é a escala Kelvin, que é esse casinho que você está vendo na nossa tela. Beleza? Então olha só, pessoal, a temperatura ela é uma propriedade específica do corpo. Ela vai depender lá do corpo e do seu estado. Se está muito agitado, pouco agitado, se é uma substância líquida, se é uma substância sólida, se essa substância gosta de receber muito calor ou pouco calor. E falando de calor, né, pessoal, a gente vai definir aqui calor, que para eu agitar essa substância e aumentar a temperatura, ou para eu tirar o movimento dessa substância e reduzir a temperatura, eu tenho que fornecer ou retirar calor. Porque o calor, pessoal, você nunca vai esquecer mais disso, calor é energia. Então, quando eu tenho calor, eu tenho energia que está em trânsito, energia que sai de um corpo para o outro. Então, quando eu tenho essa energia saindo, transitando, a gente tem o calor, beleza? Então, quanto mais calor uma substância recebe, mais energia ela tem, mais agitada ela vai ficar, maior vai ser a sua temperatura. Quanto menos calor um objeto ou uma substância tem, menos energia ela tem, menos agitada ela vai ficar, menor vai ser a sua temperatura. Então a gente tem uma direção espontânea que esse calor vai fluir sempre do objeto de maior temperatura, ou seja, do objeto mais quente, para o objeto de menor temperatura, aquele objeto que a gente chama de mais frio. Isso é uma regra, tá, pessoal? Isso é uma lei que se segue em qualquer situação. E o calor, como uma grandeza, que a gente já falou, ela é medida na unidade Joule, tá? Mas também a gente pode ver caloria aí no vestibular. O que importa para você é saber que uma caloria equivale a 4,18 joules e essas duas unidades medidas são muito importantes para você, tá? O calor, pessoal, não é algo que o corpo tem. A gente tem energia interna, mas ele só vai se transformar em calor a partir do momento que essa energia é transferida, que essa energia se movimenta, beleza? Então olha só, pessoal, quando a gente aquece um sólido, né, por exemplo, a gente vai ter que a temperatura vai subir. Estou aquecendo, aumentando a temperatura, o que vai acontecer? Quando chega no ponto de fusão, essa substância ela vai começar a derreter. Vou colocar a animação aí para explicar para vocês enquanto eu estou falando aqui, que é o seguinte, ó, tem aqui um sólido, né, que ele está numa temperatura muito baixa, e aí eu vou aumentando. Quando chega em 0 graus Celsius, eu chego no que a gente chama de ponto de fusão. Esse sólido passa a ser líquido. Continua aumentando a temperatura. Ele vai chegar no ponto de ebulição, que é o ponto em que o líquido se transforma em gás, e aí posso ter essa temperatura continuada aí aumentando. Se for a água, né, o ponto de fusão vai ser a 0 graus Celsius e o ponto de ebulição a 100 graus Celsius. Vale ressaltar, pessoal, que durante a fusão e durante a ebulição, a temperatura de uma substância se mantém constante até que todas as partículas, todas as moléculas que estão ali naquele sistema tenham a sua fase mudada. Então, por exemplo, por que fica constante a temperatura? Imagina que eu tenho um copo de água e aqueci ele para ebulir. A partir do momento que eu ainda tiver substância no estado líquido, a temperatura é a mesma, porque essas moléculas vão estar ali se dividindo essa energia. Então, é por isso que a gente vê um patamar aí no gráfico da nossa animação. Beleza? Então, pessoal, com isso, né, a gente vai ver aqui, ó, as escalas de temperaturas que mais caem na tua prova do CIS, tá? As mais usadas na química e na física é graus Celsius, beleza? Que é a padrão aqui do Brasil. No entanto, para o vestibular é importante que você saiba a escala absoluta
absoluta, porque é ela que está no sistema internacional, tá bom? Então, a escala em graus Celsius, ela vai numa escala de 0 a 100. Já a escala Kelvin, ela tem o que a gente chama de zero absoluto. Por quê? O zero do grau Celsius, ele não é absoluto. Foi feito experimentos e aí chegou-se à conclusão de que quando eu tenho uma temperatura de menos 273,5 graus Celsius, eu chego no zero absoluto. É como se eu não tivesse energia nenhuma naquele sistema. Isso é quase impossível de acontecer, tá, pessoal? A gente não tem tecnologia para isso. Mas o que isso significa? Vamos lá. Ó, alguns lugares também usam Fahrenheit, então não esquece, tá bom? Ó, o que isso significa? Quando a gente quer converter graus Celsius e Kelvin, a gente vai usar a fórmula. Lembra que eu falei que menos 273 graus Celsius equivale a 0 Kelvin? Então basta eu pegar qualquer valor em graus Celsius e somar 273,15 que eu vou transformar essa temperatura para Kelvin. E o contrário é verdadeiro. Se eu tiver uma temperatura em graus Celsius, pessoal, basta eu pegar a temperatura que está em Kelvin e diminuir 273,15. Então essa relação aí, você vai dar um print, você vai tirar foto da tela, para que você não esqueça, tá? Porque a gente vai precisar dela para os nossos exercícios. Também coloquei aí a relação entre graus Celsius e Fahrenheit, e entre Kelvin e Fahrenheit direto, você printa e basta aplicar essa fórmula que você vai conseguir fazer a sua conversão de temperatura. E com isso, pessoal, a gente vai aqui para a nossa primeira questão, que diz o seguinte: as escalas termométricas Celsius e Kelvin guardam entre si uma relação linear que pode ser representada pelo seguinte gráfico. Então ele dá o gráfico A, o gráfico B, o gráfico C, o gráfico D e o gráfico E. Pessoal, a questão pede o seguinte: ó, ela pede que a gente escolha aí qual gráfico representa essa relação linear. Se é uma relação linear, você já sabe que é uma função do primeiro grau, beleza? Mas como que a gente vai definir isso? Ó, a gente vai usar a nossa função. Temperatura em Kelvin vai ser igual a temperatura em graus Celsius mais 273,15. Essa é a nossa relação, beleza? Então, pessoal, essa relação linear, ela vai ser dada aí por uma fórmula. E lembra que eu falei para vocês que menos 273,15 equivale a 0 Kelvin? Vamos olhar que gráfico que diz isso. Quando a gente olha aqui, por exemplo, para o gráfico D, a gente vai ver que quando eu tenho 0 graus Celsius, tá? A nossa temperatura aqui, ó, quando eu tenho 0 Kelvin, perdão, a nossa temperatura vai ser de menos 273,15 Kelvin. Então eu consigo aí, pessoal, transformar essa temperatura. E eu vejo que ali eu tenho uma relação linear. Primeiro, pelo coeficiente angular da reta, né, que é positivo. A gente está vendo a inclinação aí, é uma função afim que tem o coeficiente angular positivo, e a gente vai ter o coeficiente linear, né, que é quando a reta passa no eixo Y, e ela vai passar exatamente aqui, ó, na temperatura de 273 Kelvin, tá bom? Então, para responder nossa pergunta aí, a única alternativa possível seria a alternativa letra D, beleza? Então, vamos aqui para a nossa próxima questão. Pessoal, a nossa próxima questão diz o seguinte: o gráfico apresenta as curvas de vaporização de duas substâncias, A e B. Então, ele está dando aqui, ó, vaporização, o momento em que sai do líquido para o gasoso, beleza? Então, olha só, aqui no A, a gente tem que ele vai vaporizar a 36 graus Celsius e no B a 78. E a questão te pergunta o seguinte: os valores da temperatura de ebulição das substâncias A e B expressas na escala absoluta, que escala é essa? Escala Kelvin, tá? São respectivamente, e ele te dá aí as alternativas. Como é que eu vou fazer isso? Pessoal, transforma 36 graus Celsius, então vou pegar aqui 36 mais 273,15 e vou pegar aqui também 78 da substância B mais 273,15. Você vai ver então que o resultado dá 309 e 351. E qual é mais volátil? Aquela que muda o seu estado primeiro. Então, se a substância A muda em 309 e a substância B em 351, então a A é mais volátil que a substância B. Beleza, pessoal? Então, olha só, na aula de hoje nós vimos ponto de fusão, ponto de ebulição, escalas de temperatura, e todos esses assuntos são muito importantes para o Preveste UEA.
Siga o Preveste UEA em todas as redes sociais para não perder nenhuma novidade.